Café com Mané de hoje é especial, porque a gente está recebendo uma brasileira londrina, né? A gente encontrou por aqui, o nosso mundo mar é assim, os amigos da náutica, a gente acaba navegando e se encontrando por esse nosso mundo ao mar. E a gente encontrou aqui em Londres a Júlia, que é a mulher que, vamos dizer assim, bota segurança nas embarcações, traz credibilidade para se navegar com segurança. A Júlia é diretora da Ativa. Todo mundo conhece os coletes da Ativa. Hoje a Júlia mora em Londres. A gente tem o prazer de recebê-la aqui no nosso Café com Mané. Que vou até chamar o Roberto aqui, que é o nosso... Roberto hoje é o nosso parceiro, está trazendo café para a gente, né? O café não esfriar, então o Roberto aqui, que está junto aqui com a gente, dá um oizinho assim, Roberto, para nós ali. Né? O Roberto está aqui, ó, que está junto com a gente. Obrigado pelo café. Obrigada. Júlia, saúde. Bem-vindo ao Café com Mané. Obrigada. Obrigado por participar com a gente desse bate-papo, o pessoal conhecer um pouquinho mais também da Ativa, da história da Ativa, que tem longos anos de caminhada no setor náutico e fez e tem o seu papel fundamental na ajuda da segurança marítima, principalmente no Brasil como um todo, os produtos que vocês têm. Como é que é ter esses equipamentos e vocês, com essa tua vinda para cá, nós vamos contar um pouco dessa história da Júlia, vindo aqui para Londres também. Fala para a gente um pouquinho desses produtos que hoje vocês já estão também inovando e trazendo novidade para o Brasil. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui, conversar, né, e trocar sobre o mercado náutico brasileiro e internacional. A gente fabrica boias e coletes salva-vidas há 25 anos. Só 25 anos. Só 25 anos. É muito legal pensar na história da Ativa Náutica. Então, há 25 anos atrás, quando a Marta e o Roberto começaram, a empresa, ela literalmente era o fundo de quintal. E começaram com a confecção dos equipamentos de segurança, compreendendo a legislação. Certificaram o primeiro colete salva-vidas esportivo classe 5 em 98. Olha! Na verdade é 97 a certificação, mas é 98 a oficialização da Ativa Náutica e tudo, então foi o primeiro de todos, não existia essa E a fábrica começou onde? Em São Paulo? Começou em São Paulo, realmente em casa, né, num formato de terceirização, que cortava em casa, costurava um pouco fora, então, enfim, era bem o início do processo. Aí eles se mudaram para o interior de São Paulo, para Campinas, e hoje a fábrica, aí depois disso foi para uma outra fábrica, colete salva-vidas tem um tamanho de um travesseiro, né? Então, conforme a fábrica foi crescendo e foi ganhando volume, então nessa época, quando começaram, era em torno de umas 250 peças por mês. Em média. E aí no verão bombava e no inverno tinha que fechar todas as contas para poder sobreviver o verão para depois chegar no próximo verão. Né? Sobreviver no inverno e chegar no próximo verão. Porque nossa cultura náutica mudou um pouquinho, mas ainda isso, né? A navegação mais de verão. Né? Era muito sazonal. Até a gente tem lá isso bem claro, assim, que até uns 5 anos atrás, mais ou menos, a gente ainda era bastante sazonal, então 60% vinha no verão, mesmo 40%. Vocês atingindo todos os lugares do Brasil? Brasil? Mesmo fazendo o Brasil todo. Então, isso é uma coisa legal da leitura mesmo do mercado náutico hoje, eu acho que da evolução dos últimos anos, porque também os mercados principais eram São Paulo e Rio de Janeiro, e aí vinha Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e aí depois ia para outras regiões, e hoje, principalmente depois da pandemia, mas antes já tinha essa sinalização, um crescimento muito grande de norte e nordeste. Então, hoje a sazonalidade está muito menor. A gente consegue trabalhar o verão do norte, né, que é o que começa agora, que é a abertura das pescas. Então, isso tem um significado grande de movimento, né, de demanda. E nesse pós-pandemia, existiu mesmo uma ampliação do mercado como um todo, para o Brasil inteiro.
Cresceu em todas as regiões Cresceu e em principalmente todas as também regiões. nas regiões de águas interiores, né? Super. E Minas isso foi uma coisa que chamou Gerais, muita atenção. Minas, Mato Grosso, tipo assim, todas as regiões, e mesmo o Nordeste também, são regiões que antes era uma demanda muito específica e agora a gente já viu muitos novos lojistas, novas empresas surgindo, né? Mesmo o pessoal, outras pessoas que não é mais só aquela. Antigamente acontecia muito de empresários do Sul irem para essas regiões. Sim. E hoje não, são Apesar desenvolvimentos próprios Yeah. de lá, de empresários de lá, super legais. Então, agora, no mês que vem, tem a Naval Shore, que vai acontecer na Amazônia. Olha só. Né? Então, assim, é um negócio... a Naval Shore sempre foi um evento muito específico que acontecia no Rio de Janeiro, né? E aí agora eles vão fazer em Manaus. Então, isso já demonstra E porque né? vocês também não ficam só na gama dos produtos para linha esporte e recreio, né? Vocês atingem vários outros, a própria mercado de trabalho, de turismo, como um todo, né? A gente tem, né, somos a única fabricante que tem equipamento certificado nas 5 classes de navegação que são possíveis que são previstas pela Norman, Sim. né? Então a Norman é o conjunto de normas mesmo que determina qual é a confecção, estipula a segurança, toda a parte técnica. E aí a gente tem então produtos, né, o classe 1, que é o offshore, que é esse mercado de águas internacionais, classe 2, que é águas costeiras, aí classe 3, águas abrigadas, 4, situação de trabalho e 5 de lazer. Olha. Então Uma uma gama enorme. Hoje a gente tem próximo de 500 produtos mais ou menos certificados pela Marinha, então em 500 em cores e tamanhos, né? 500 tipos? Cores e tamanhos, sim, porque classe 1 é um produto, o 2 a gente tem o canga, que é aquele tradicional, o quadradinho, e o jaleco. E aí na classe 2 e 3 tem os 2 modelos, que é para o mesmo uso, mas com formatos diferentes. 4, que é o de trabalho, e aí a gente tem 5 tipos de produtos específicos, até colete para, por exemplo, soldador. Então, para resistente a splash de solda, coisas bem específicas, né? Para uso em altura, então, são coisas que a gente não... Né, E até porque no nosso setor a gente conhece o classe 3 e o classe 3. Isso, e tem um universo, a gente chama tipo do mundo dos coletes salva-vidas, assim, porque tem uma gama enorme. E no classe 5, aí que você entra para esse mercado do lazer mesmo, e motor, né? Então é obrigatório no jet ski. Sim. Sempre foi. A legislação ficou mais rígida, mas ela sempre foi. Sempre desde o início, né? Desde o início, Então, para o jet ski, aí a gente tem os esportivos. Então esse que eu falei que a gente certificou, que foi o primeiro do Brasil, é de nylon. Que é muito mais leve, é um produto que serve para tudo. Para batidão, para a galera do Banana Boat, sabe? Sim. Pega para trabalhar. É um colete mais usual, vamos dizer assim. Não é aquela coisa quadrada, aquele negócio que fica... Não, ele é aquele tipo jaqueta que é mais confortável, um pouco mais curto. Quando você está sentado, ele não fica subindo. E aí os de neoprene também, que são daí de uns anos para cá, né? Ficou bem forte. A questão do neoprene, tem a grada porque é confortável, flexível. Então, veste melhor, né? Ele fica, né, mais justinho no corpo e tal. E aí a gente fez uma parceria há 7 anos atrás, a Sidu nos procurou para fazer para a marca deles, né, o produto nacional. Então, já são 7, 8 anos já que a gente fabrica toda a linha de produtos da Sidu. É confeccionada pela Ativa Náutica. Então a marca deles está dentro do produto de vocês. Exatamente. Então a gente fabrica tudo de acordo com o design que eles trazem, né? Eles propõem da Bombardier, né? Bombardier Recreational. Aí eles propõem o design, a gente fez né, na época a adaptação para a certificação nacional. E aí de lá para cá a gente vai modificando os modelos aí de acordo com o que eles pedem. Vocês atingem hoje somente o mercado brasileiro?
Sim, a gente já fez algumas exportações específicas, principalmente para o mercado offshore. Então, para equipar como chama, plataformas de Plataforma de petróleo, coisas bem específicas, mas tem a ver com a certificação. Então, a certificação brasileira, ela serve para o Brasil. Ela pode servir para alguns outros países ali, ainda Na região do no Mercosul, Mercosul, principalmente. Né? Exatamente. Mas cada uma das regiões, dos continentes, na real, tem a sua certificação. Então, a certificação europeia, ela tem algo específico para cá. Então, se a gente quisesse vender para cá, teria que certificar pela certificação europeia. E aí ela tem nuances, né, bem específicas, diferentes. E até agora, por enquanto, a gente tem esse plano. Isso é ruim, não é uma lei, vamos lá, uma lei global, né? Somente as solas. Só o classe 1, que é a navegação internacional, que daí todo mundo obedece a mesma. Né? Aí a gente... E o que tem a ver? O que tem a ver? A Júlia está em Londres cuidando da empresa no Brasil. Como aconteceu isso? Como se deu isso? Foi algo bem específico, assim, bem pessoal, na verdade. Na época, eu faço parte da empresa há 12 anos, que estou nessa jornada. A Ativa é uma empresa familiar, né? Então eu já acompanho essa história desde o início. E aí, em 2018, eu namorava e ele morava aqui. E aí veio essa ideia de... Eu na época, era frente de vendas, fazia toda a venda do Brasil, de São Paulo. E pensei, mas se eu estiver em Londres, eu também vou poder continuar trabalhando remotamente, né? Assim, já vendia para o Brasil inteiro de um lugar, né? E aí foi quando a gente teve essa ideia de fazer esse experimento do remoto, montou uma estrutura para que isso funcionasse assim. Legal. Tenho muita sorte, tem uma estrutura muito legal interna. E no final das contas, a pandemia acabou te ajudando nessa parte também. E a pandemia ajudou, porque daí a gente, por dois motivos principais, eu acho. O primeiro, de que daí a empresa já tinha uma experiência remota, que eu acho que foi algo que pegou muitas pessoas na surpresa. Sim, ter que transformar a empresa no remoto, assim, do nada. Então, para nós não foi do nada, a gente tinha Você já tinha uma certa estrutura para fazer isso. E a questão de fato das pessoas desenvolverem melhor o trabalho no remoto, né, assim, entendendo melhor o que é trabalhar remoto, conseguir entregar mais, e aí, né, nesse jeito. E isso, para mim, particularmente, e para a empresa, eu acho que tem o outro lado disso, estar aqui, vendo o mercado internacional, poder ir para o Brasil, levar esse conhecimento, ter essa oportunidade que eu estou tendo aqui com vocês, por exemplo. A gente faz muito isso no programa, de realmente mostrar o que tem de fora, as novidades, as tecnologias, para poder trazer de novidade, até para abrir um pouco a cabeça dos próprios empresários que trabalham no setor. Né? Eu acho que essa tua visão aqui, tendo... tu estás num lugar totalmente náutico, né? Um lugar que vive a náutica no seu cotidiano. Né? Então, acho que isso tem um grande diferencial até para aprimorar a qualidade do produto e tudo mais. Né? E também eu acho que tem os dois lados, né? Assim, eu acho que primeiro essa coisa do que está rolando no mercado geral, e o mercado europeu é muito legal nesse sentido, porque eles são os navegadores, né, originais, assim. Isso. Então é muito longa a história da navegação aqui. Eu acho que isso é muito legal. E um ponto que sempre me chama atenção, até da gente olhar para o nosso próprio equipamento e entender qual é o nível de qualidade que a gente consegue trazer para o mercado nacional, e saber que a gente está à altura dos equipamentos que a gente vê aqui, que tem no mundo todo, e os nossos equipamentos estão cada vez mais chegando, né, e a legislação brasileira mais rigorosa do que outras, assim. Olha. Nosso formato da Norman e tudo, é uma especificação de classe 5, por exemplo. Mas rigorosa em questão, no quesito mais segurança, dando mais segurança nesse aspecto? Acho que poderia dizer que sim. Também. Mas no sentido, por exemplo, então, classe 5, que é um equipamento para o jet ski, vamos pegar o jet ski, que eu acho que é de conhecimento maior, ele tem uma demanda de flutuabilidade, por exemplo, que é maior do que a da Marinha Americana. Então... Claro que tem coisas bem específicas de cada uma das certificações, né? Não tem uma coisa de melhor ou pior, mas é diferente. E aí, e no caso da Ativa Náutica,
A gente tem um laboratório interno, quando chega todo o material, a gente testa tudo para ver se está dentro do que a gente certificou. Então, todo esse processo é o que garante o produto final. Sim. E aí, quando eu sempre levo o material de onde a gente vai, aqui aonde eu vou, eu acho um colete, eu compro para ver costura, para ver acabamento, para ver tipo de tecido, como fechou, como não fechou. E a gente fica bem orgulhoso também de olhar o nosso equipamento e falar, olha, é isso, a gente está no caminho certo, assim, né? A gente tá a nível mundial mesmo. Exato, a gente investe nisso e tem investido. E por isso agora a gente trouxe também os infláveis. Pois é, e esse novo colete, isso que eu ia te perguntar, esse novo colete que está chegando aí? Os infláveis são um sonho, né? A Marta encontrou essa oportunidade há 12 anos atrás, ela conheceu o pessoal, o Yoshi e o Simon Takashina, que são uma fábrica que se chama Takashina, no Japão. Olha. E eles têm, então, a fábrica deles tem 85 anos. E a nossa, e nós que somos um dos mais antigos no mercado, né, hoje de fabricante de coletes salva-vidas, temos 25. Aí a gente pensa, nossa, tá vendo? Ainda tem um mundo pra gente enfrentar e crescer, né, desenvolver. E aí ela viu essa oportunidade de trazer a tecnologia para o Brasil, fez esse investimento, essa escolha de investimento lá atrás, quando não existia legislação ainda para inflável no Brasil. Aí desenvolvemos a Marinha desenvolveu essa legislação para que fosse possível certificar. Na verdade, vocês ajudaram a criar uma legislação para homologar um colete inflável. Sim, mas foi a Marinha quem fez, né? Sim, mas só fez porque vocês... Sim. Porque a gente pediu, a gente foi lá e falou, a gente está vendo que é possível, esse é o futuro dos coletes, é importante ter essa possibilidade, não existia. Quanto tempo demorou homologar? Olha, para homologar mesmo foram quase uns 4, 5 anos, o projeto tem 8 anos, né? Assim, 10 desde o início. Fechando 10 anos. Fechando 10 anos, por aí. E não é para menos, porque é um equipamento com muita especificação técnica, são mais de 15 pontos de checagem, tem uma série de necessidades de verificação, né, esse produto. Porque o rígido, você veste, ele está pronto. Sim. Né? Você fechou, você agarra, pula, ele está pronto. No caso do inflável, a grande vantagem é o fato dele ser fininho. E aí ele fica muito confortável. Então você veste, ele não incomoda. Então a tendência da pessoa estar vestida mais tempo. Isso é muito importante para a segurança náutica. Porque as pessoas não querem vestir o colete porque ele é grandão, porque ele é quente e tal. Desconfortável ele é para uso usual, no acidente, né? Então, e aí o inflável tem essa questão. Porém, ele tem que funcionar. Ele tem um mecanismo de disparo, né? Ele pode ser automático, pode ser manual. Ele precisa inflar. E ele precisa inflar. Então, quando a gente confecciona a câmera, ela passa depois de finalizado, ela vai passar por testes de estanqueidade. Então, tem uma série de testes. Ele é mais complexo para ficar pronto. Ele é mais complexo. É isso, porque é uma necessidade muito específica. Então, ele tem que ficar lá, tem que passar pelo teste de estanqueidade, ter certeza que ficou zero. E ele vai servir para todas as classes? Para classe 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Então, por agora, a gente confeccionou e certificou pela Marinha do Brasil. Então, são os primeiros coletes infláveis homologados pela Marinha do Brasil. A gente ficou muito orgulhoso desse fato e muito feliz que a Marinha também conseguiu fazer essa evolução também interna, porque também exigiu muito compromisso deles também com relação ao estudo das normas e dos tipos de teste. Então, o colete não pode inflar na chuva, por exemplo, o automático. Ele dissolve, ele tem uma pastilha que dissolve na água. Mas você imagina, você não pode estar tomando uma chuva e ele acionar, né? Sim. Então, tem um teste de chuveiro, de respingo d'água, para que não acione. Então, tem uma série, são coisas muito específicas, assim, são detalhes que para nós, que sempre fomos especialistas em rígido, também foi um desafio. Um desafio complicado. E essa coisa de garantir a segurança, né? Sim. Afinal de contas, a gente é responsável civil pelos equipamentos, então a gente gosta bastante de ressaltar isso, porque é equipamento de segurança, né? Claro. Então, e para a Ativa sempre foi bem importante ter isso ao pé da letra, assim. Então, não é um acessório, é um equipamento de segurança.
Show. Show de bola. Bom, mas eu vou aproveitar um pouquinho a Júlia aqui também, porque nós estamos em Londres, tem cada coisa que a gente acaba vendo aqui que é inacreditável, né? Por exemplo, a gente ali na Marina, a gente viu uma embarcação comprida, mas comprida. E a Júlia está dizendo que são casas. As pessoas compram suas embarcações para morar perto do Rio Tâmisa, por exemplo, aqui no centro, né, de Londres. Isso é cotidiano? É, super. E aí tem, né, o Rio Tâmisa, ele tem braços que formam os canais, né, que passam por dentro de Londres. E aí tem as casas-barcos, que a pessoa pode comprar, pode alugar, ela vai pagar uma licença. Aí tem uma estrutura de luz, à noite dá para ver bem, que você vê as famílias vivendo e a fumacinha saindo, que estão fazendo jantar. Então, uma escolha interessante também, assim, de modo de vida. Né? E mostra a cultura náutica mesmo diferenciada que tem aqui, né? Porque o Rio Tâmisa, para eles, é considerado uma via de transporte turístico, público. A Júlia estava contando do marido que ele vai todo dia trabalhar de barco. Sim. E é isso, porque é o transporte que está na vida das pessoas também, né? Então a gente mora próximo ao rio, então é fácil de você transitar o acesso. Não tem trânsito. Não tem trânsito. Apesar de ter muito barco navegando. E isso é uma coisa que também chama atenção, né? Porque você vê passar, tem a embarcação da polícia, tem a embarcação do bombeiro, tem a embarcação de entrega, fora o transporte público, né? Então, hoje vocês estão com o transporte público, vocês estão com o Uber Bolt, né? A gente mostrou no programa também, navegando com o Uber Bolt. Com essa facilidade que o governo aqui dá aos empresários, né? O governo constrói a infraestrutura. Não são os empresários que têm que vir ainda construir infraestrutura, ainda botar embarcação, ainda fazer tudo isso. Sim. Essa visão, né, de governo vendo o setor como uma economia de fato que pode ajudar a gerar emprego e renda. Como é que tu ainda, olhando daqui, né, tu aqui olhando o Brasil, acho que a gente ainda está muito distante disso, na tua visão? No meu entendimento, eu acredito que sim, mas eu acho que a gente podia voltar assim, uns passinhos antes até, que o fato de estar acessível para a população. Né? Não é só para o empresário. Então, e eu acho que isso é um ponto importante no processo, porque, afinal de contas, né, a população consegue ter acesso à embarcação, consegue ter acesso às marinas. Então, não é algo outra coisa, Marina, que tu falou, né? Pois é, que tu falou que as marinas aqui são públicas, grande maioria. A grande maioria é. Ou então elas são de concessão do governo, por exemplo, e aí você arrenda uma parte, ou aluga, ou compra, mas elas pertencem ao governo. Ao governo. No caso, a rainha. A rainha. A rainha. O rei daqui a pouco. Exato. Agora não tem mais rainha. Agora não tem mais a rainha. Mas eu acho que isso faz muita diferença. A acessibilidade do mercado faz muita diferença para que tenha esse por trás também, sabe? Sim. Porque é isso. Mas é aquele negócio, é toda uma cadeia que gira para que a coisa possa acontecer. Governo da infraestrutura, o empresário aposta, traz as embarcações e a população abraça. Exato. Abraça e participa, né? E isso faz muita diferença. Faz muita diferença, porque é isso, é acessível para todos. Então, não quando alguém aqui fala, eu fui velejar não sei onde, não é algo... Nossa, distante. Aquela pessoa tem acesso ao barco. É algo normal. Tipo, se você for, aqui tem algumas marinas próximas, você consegue fazer um curso de vela. Então, isso não torna o setor acessível. Exato. E isso eu acho que é muito importante. Né? Então, nesse aspecto, as nossas águas, elas têm que ser mais acessíveis para todos. Né? Então, se a gente fica... Se a entrada da água é fechada, então quem que vai? Né? Quem que vai fazer essa escolha? Então, eu acho que isso é uma coisa que me chama muita atenção aqui, porque eu acho que ela ajuda a trazer o movimento. Não, e eu fiquei impressionado realmente com o quanto o governo, né, a gente teve no Ministério, o quanto o governo trabalha isso, ele aposta nisso, porque ele sabe que vai ter retorno. Né? Coisa que lá a gente tem que bater no governo, falar para entender o que é de fato a economia do mar, que é o que a gente fala dentro da CATMAR, por exemplo, da associação, para que isso destrave o processo.
Né? Não adianta um ente só estar trabalhando, mas são vários no junto. Aqui está a prova Com disso. certeza. E com relação a isso, por exemplo, no caso da Ativa Náutica, para nós sempre foi muito importante, a missão da Ativa sempre foi ser acessível a todos, ter equipamentos de segurança acessível a todos. Sim. Né? E essa missão de salvar vidas, ela não pode ter limite. Ela, claro que existem mercados super legais e interessantes, que são de valor agregado, que são fundamentais para a empresa existir, né? Mas é legal que entender o quanto cresceu também o mercado popular de uso de colete, e quer dizer que as pessoas estão indo mais para a água. Isso é um crescimento importante para poder fazer toda a cadeia funcionar. Claro. Né? Então, e a gente hoje, né, o Kanga, que é o nosso carro forte, inclusive, sempre foi e sempre será, ele é o cara acessível. Né? Então, ele é o que está acessível para todo mundo. Está em qualquer lugar. Tem em qualquer lugar. E é um colete que é um formato internacional. Então, a performance dele é excelente, é muito boa. Embora, né, a gente sabe que as pessoas ficam boladas, poxa, meio desconfortável e tal. Mas olha, se você tiver uma situação de risco, é o cara que você quer estar, entendeu? Então, aí acabou a discussão. Então, é legal porque ele é o cara que a gente faz questão de ser o caminho, né, para essa construção mais abrangente do uso dos equipamentos, das pessoas na água, do uso de embarcações, porque tudo vai para esse mercado daí, né? Então, os caiaques, os stand-ups, as pessoas estão indo mais para a água. Isso é muito legal. Hoje a diversidade de produtos para se estar ao mar é muito maior, facilitou e abriu o caminho. Muito, é muito maior, as pessoas estão buscando mais a água, né, como entretenimento. Então, isso para nós também é ótimo, né, para o mercado náutico como um todo. Ele cresce como um todo, né? Como um todo. Toda a cadeia está E sendo a gente beneficiada. é só um pedacinho, né? Porque a gente é muito específico, assim. Então, mas vocês estão em todas as A embarcações. gente é um pedacinho. Todas as embarcações vocês estão presentes. Exato. Bom, Júlia, né? obrigado mesmo. Obrigada a você. Pô, foi show de bola te encontrar aqui. Fiquei muito né? feliz. Acho que tudo acaba convergindo para que a gente possa estar sempre em contato, sempre junto. Acho que todo mundo do setor é isso, é a gente se conhecer, a gente conversar e a gente trazer informação para que todos entendam como funciona de fato esse nosso setor. Obrigado. Muito legal. Obrigada a você. Saúde. Saúde. Obrigada, viu?